Bem, na Avenida Santa Isabel, no distrito Barão Geraldo, surgiu uma cervejaria, Blackman. É isso mesmo? O nome é isso mesmo? É Blackaman. Blackman, pronto. Além de cervejarias artesanais, vocês têm gastronomia. Mas o que mais me chamou a atenção é a quantidade de cultura, de shows de qualidade, de eventos ligados à área cultural. Eu estou aqui com Lucas Guerra e o Daniel Trefiglio. Trefiglio, isso. Isso. Bom, como é que surgiu a cervejaria? Por que transformar aquele local, além de um ponto gastronômico, num ponto cultural? Legal. Bom, a Blackaman, ela já nasceu com essa pegada cultural, né? Onde a gente homenageia o nome da cervejaria vem, né, dos contos de Gabriel Garcia Marques, então um prêmio Nobel aí de literatura. E a gente sempre gostou muito da questão, né, de estudar ingredientes, estudar sabores aí do mundo afora. E, obviamente, uma influência do nosso bairro, que é um bairro que tem, né, também uma pegada muito cultural, né, vinculada ali à universidade. E a gente acabou associando essas duas coisas quando a gente começou a vender cerveja ali numa tap house. Quando a gente foi expandindo o nosso espaço, coube muito essa questão, né, de trazer shows, de trazer eventos para a parte do cotidiano. Isso foi uma simbiose que foi florescendo ali no nosso espaço. O início da cervejaria foi uma coisa artesanal, era uma diversão? Sim, a gente começou a... Não era profissional? Não, a gente começou a produzir cerveja uns 8 anos antes de começar o negócio, produzindo em panela, né, fazendo aquela cerveja caseira, onde a gente foi aí experimentando as técnicas, os ingredientes, as misturas, e com o passar do tempo foi dando vontade de dividir, né, o nosso momento, a nossa alegria, o resultado dessa diversão aí. A gente começava com alguns amigos e a gente queria multiplicar isso para as pessoas. E aí a gente, né, deu início aí à Blackaman. Tá. E os shows que vocês fazem lá, a parte cultural, como é que vocês exploram isso? A gente tem uma curadoria musical, né? Então tem 2 profissionais que têm bastante repertório e que organizam as agendas, trazendo músicos aí qualificados, bandas, né? E as diferentes apresentações dentro dos estilos que a gente propõe. A gente organiza a semana, cada dia da semana a gente busca trazer ou reforçar um estilo, né? Uma característica. Então a gente tem o jazz, o rock pop, o rock clássico, programas culturais diversos, né, mais alternativos. Então a gente vai alternando de acordo com o dia da semana e a gente sempre traz então profissionais aí qualificados e para realmente agradar o público, para trazer essa experiência, para construir uma experiência diferenciada. Além disso, tem sempre uma feira cultural lá, discos antigos, LPs a gente tem um evento tradicional, né, que é a Feira do Vinil. Então, a gente tem ali diversos expositores que trazem, né, um repertório de mais de 20 mil discos ali no dia para dividir com né, os fãs. E aí a gente traz flash tattoo, traz feiras de artesanato local, né, produtos ali artesanais, e a questão de musicalidade, que trabalhando tanto os DJs, né, a mixagem ali em vinil, quanto bandas ao longo de mais de 12 horas de programação. Então, esse é um dos nossos pontos altos aí, né, do mix cultural, entre outras coisas que vão acontecendo aí ao longo do mês. Quantos litros de cerveja você produz por mês e quais as variedades? A gente produz hoje por volta dos 15 mil litros, né, onde em torno de 4 mil são vendidos em 2 endereços que a gente tem, né, nossos pubs, e os demais a gente vende aí em pontos de venda espalhados pelo estado de São Paulo. Os estilos que a gente, né, tem variam aí nas diferentes linhas de cerveja conhecidas. A gente tem a Lager, que é uma cerveja tradicional, temos Red Ale, as IPAs, né, Session IPA, e a Citrus IPA, que é uma cerveja muito querida aí pelos nossos clientes, a Pranchão, que é uma IPA mais tradicional, temos New England IPA também, aí entramos nas escuras, né, Stout, Imperial Stout, temos uma linha belga também bem reconhecida, o pessoal tem bastante apreço, a Tripel é uma dos carro-chefes, entre outros estilos aí, sours. Então temos uma diversidade bastante grande. No total, entre cervejas que a gente tem continuamente e as que rodam sazonalmente, a gente tem mais de 20 rótulos hoje. Tem alguma que é criação de vocês? Todas são nossas criações. Todas? Todas. Não segue uma receita, é isso?
São receitas que a gente criou Tá. e algumas delas a gente produz rotineiramente. Então, assim, qualquer momento um cliente nosso pode comprar aí 6 a 8 estilos, são estilos fixos que a gente produz regularmente. E aí os demais, aí 10, 12 estilos, a gente acaba rodando de tempos em tempos. Então, rodam cada 2, 3 meses, a gente roda uma receita dessas e sempre estamos lançando novidades, aí pelo menos 4, 6 receitas por ano novas a gente vai fazendo. Aquelas que caem no gosto do povo, a gente repete, e aquelas que não tem tanta, né, não emplacam tão bem, a gente acaba aí criando uma nova a partir dela. A partir dela. Sim. Tá. Daniel, bom, você se formou no Senac de Campos do Jordão e é o chefe da cervejaria. Queria que você me falasse um pouco da sua trajetória. Eu comecei em 2009, quando eu ingressei no Senac. Dali eu passei por alguns hotéis e restaurantes legais da cidade de Campos do Jordão. Fui convidado para voltar para Campinas, onde eu construí uma família, acabei retornando para Campinas. Lá eu conheci o Alexandre Righetti, na época, que era o chefe de restaurante, que me levou para Foz do Iguaçu. Lá eu comecei um trabalho dentro do Hotel das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu, dentro do Parque Nacional, Sim. Bem legal, inclusive. E aí, de lá, eu retornei a Campinas de novo no intuito de começar a estruturar uma família ou ter um pouco mais de raiz dentro da minha cidade. E essa tentativa acontecendo várias vezes e eu falhei em quase todas, né? Porque sempre que eu voltava, alguém me puxava de volta para fora. E aí eu voltei para Campos do Jordão de novo. E aí eu fui convidado a ser sócio do Sanssouci Bistrô, que era um bistrô que ficaria na avenida lá no Jaguaribe, era o nome Sim. do bairro. É o bairro do meio de Campos. Lá a gente ficou por 3 anos, era um restaurante super legal. Foi lá que eu conheci o movimento Slow Food, de fato, de perto, né? Sempre foi uma coisa meio túrbida para mim, né? Porque é difícil ter acesso a produtos de origem controlada, pequenos produtores, né? E lá eu consegui encontrar esse universo todo da gastronomia do Slow Food e me apaixonei. De lá eu retornei a Campinas, passei por alguns restaurantes legais, como, por exemplo, da Autor, eu fiquei um tempo lá, depois fiquei um tempo na Fellini. Entrei para chefiar a rede de restaurantes do Jamie Oliver, que chama-se Jamie's Italian, né? Agora parece que mudou, está chamando o Jamie Oliver Kitchen, mas para poder abrir um pouco mais o leque de opções. Mas eu fiquei por lá uns 3 anos e entrou a pandemia. E aí na pandemia eu fui desligado. E no dia seguinte eu fui convidado a fazer parte de uma outra grande operação de uma rede de restaurantes que eu gosto muito, inclusive, que é o Camarada Camarão, uma rede nordestina que chegou com muita força aqui no Sudeste. E consegui também mais uma vaga de novo, não consegui construir a minha raiz, porque eu comecei a viajar e virei gerente de cozinha. Eu fazia implantação e controle de qualidade e treinamento das unidades. Nesse meio tempo, eu uma hora cansei e falei, agora sim eu vou parar. E aí eu conheci eles que me convidaram para fazer parte desse projeto. Na época, a Blackaman, ela era apenas uma tap house bem pequenininha, né? A gente não tinha serviço de comida, a gente tinha bar, a gente não tinha atendimento. Como se funciona uma tap, na verdade, Sim. né? Mas o Lucas, visionário, aí, cheio de sede demais, vamos crescer, vamos fazer. Decidimos expandir, arrendamos o espaço todo e começamos exatamente isso que o senhor estava falando. Projetos culturais, a gastronomia slow food, que está super atrelada à produção de cerveja artesanal. Então não faria sentido comprar produtos industrializados. A gente Sim. produz tudo na casa, tanto no bar quanto na cozinha. A gente tenta trazer esse conceito slow food nas nossas operações em todos os setores, assim. Tá. E o que você destaca na gastronomia que é servida lá? Bom, primeiramente que tudo que a gente usa como um produto tem uma procedência de qualidade excelente, né? Não importa seja o custo, né? A gente às vezes prefere sangrar um pouco e entregar algo de muita qualidade do que pecar com isso e se tornar somente mais um. Poder falar de um prato é muito difícil, falar de apenas um filho, né? Porque a gente tem 20, então eu teria que fazer carinho em todos. Mas fica ressalvas para pratos com ovo com Béarnaise, por exemplo. Béarnaise é uma maionese extremamente clássica francesa que não se encontra hoje, principalmente em bares, né? Eu acho que o diferencial que a Blackaman e a Beer Box conseguem trazer para o público na gastronomia é justamente produtos de essência muito fina aplicadas a uma comida de boteco, sem demérito, né? De uma Sim. comida de boteco requintada, fina. A gente brinca que a gente é o pobre chique, né? A gente faz tudo da maneira mais linda possível para os nossos clientes. Isso, com certeza,
foi a mosca que eu mirei para conseguir construir esse cardápio, esse conceito hoje. E, assim, para combinar com a cerveja, qual é a melhor comida, o melhor petisco, vamos dizer assim? Então, de novo, todos eles, a gente tem hoje, com o crescimento da marca, com o crescimento da casa, com o tamanho da demanda e a procura que a gente vem passando, né, ao longo do tempo, começa a se sentir necessidade de ter pratos maiores, porque tipo, vão para compartilhar. Mas, inicialmente, a ideia do cardápio sempre foi para petiscar. E todos eles, em algum momento, se encaixam com alguma cerveja da casa. Se não tiver um toque de cerveja da casa na receita, com certeza ela vai equalizar. Mas aí vai depender muito do estilo de cerveja que a gente tem. A gente tem 15 torneiras disponíveis para os nossos clientes poderem escolher ali, né? Das 15, qual é a sua preferida? A Citrus IPA é a minha preferida. E a Sem sua? sombra de dúvida. A minha é Session IPA. E vocês são tomadores de cerveja? Muito. Acho que é por isso que a gente realmente ama o que faz. Né? Literalmente. Somos os maiores clientes. Mas é isso, a nossa empresa. Mas vocês tomam por gosto ou tomam para provar? Pra se... Mais por gosto do que para provar. Mas é isso que eu ia dizer. Mas a diversão gente, dos dois jeitos. A gente toma e a gente é muito crítico com o que a gente produz. Eu acho que isso que é o que faz um diferencial, né, Luqueta? A gente provou e achou que tá estranho, já liga na hora. Dá uma provada aí nessa cerveja, vê o que você acha. Não tem Às medo vezes de não tá jogar no ruim, ralo. mas se não tiver no padrão que a gente quer, já tira fora isso daí. Não tem exigente. E vocês vão em outras cervejarias para ver o nível das outras, para comparar com o de vocês? Sim, acho que é sempre né? importante, né? Aqui na região a gente tem um bom relacionamento com outras cervejarias, é uma região muito rica, né, em cervejarias artesanais. Só no nosso bairro lá tem mais de 7 tap houses, e 7 delas são de produtores locais. Então a gente tem um super relacionamento, um visita o outro, compartilha conhecimento, né, dores aí da luta, e a gente então acaba trocando, né, tanto degustação quanto experiência aí com os nossos colegas. E fora isso, também comprando de outras regiões, de outros países, né, sempre buscando ampliar a nossa cultura. O mercado de cerveja artesanal, ele é um mercado muito vivo, muito efervescente, então sempre saindo novos lúpulos, novos ingredientes, novas misturas, novos estilos. Então a gente sempre tem que estar estudando, provando e agregando conhecimento e novas receitas aí para o nosso portfólio. Vocês pensam em industrializar, em mais larga produção a cerveja? A gente acredita que é possível. Tipo, por exemplo, como surgiu a Baden. A Baden começou pequenininha também. Eu tive a oportunidade de conhecer e hoje foi adquirida e cresceu. Hoje está vendendo em qualquer lugar. A gente acredita que é possível ainda, né? A gente ainda é uma cervejaria bem pequena. Ainda já não dá para dizer mais que é uma micro cervejaria, mas ainda bem pequena. Mas acreditamos que é possível ainda crescer um tanto, então, mantendo, né, a nossa raiz, a nossa essência como cervejaria artesanal. E de vez em quando a gente faz brainstorms de como crescer, né, sem perder essa essência e quais caminhos a gente pode seguir. E obviamente, sempre existe aquela perspectiva de algum dia chegar num nível, né, de haver uma aquisição e se passar a ser uma marca produzida em larga escala. Mas o meu sonho é ser pequeno, ser artesanal, ser slow food e realmente entregar algo diferenciado. Aonde vai estar esse limite? Está no futuro, se Deus quiser. E novas unidades, além daquela de Barão? Sim, a gente hoje tem, né, a nossa planta está em Paulínia, então a gente assumiu... Como é que se chama mesmo de Paulínia? Beer in Box. Beer in Box. Então a gente assumiu, em janeiro de 24, a gente assumiu a planta né, da Beer in Box, reestruturou todo o processo fabril lá para atingir realmente os padrões e aquilo que a gente acredita como uma cerveja artesanal. E hoje as duas marcas, a gente, né, então tem as duas linhas, esses 20 rótulos que a gente tem estão dentro da marca Beer in Box e Blackmon. E a gente hoje tem espaço lá para produzir mais, um volume maior de cerveja ainda, sem precisar, né, de uma expansão. Mas como pub a gente tem os 2 endereços. E a ideia é crescer, né, uma possível nova unidade no centro de Campinas. Certamente São Paulo, né, um sonho para todo mundo, é um grande mercado, então a gente mira lá também no futuro. Mas hoje a gente quer estruturar bem, né, toda a nossa operação e realmente ter bastante robustez aqui no nosso quintal, vamos colocar assim, e para daí sonhar e buscar novos voos. Ao anexar a operação de Paulínia, por que não ficou o mesmo nome para as duas? Como já existia, né, a fábrica, ela já tinha um volume expressivo lá, a gente optou por manter
as duas, e aí a Beer in Box ela acaba sendo as cervejas mais de entrada, né? E a Que Blackaman vocês não servem na de Barão. servimos sim. Serve. Sim. Aí a gente acabou optando por construir um portfólio complementar, onde a Beer in Box tem as receitas mais conservadoras, vamos colocar assim, na questão, né, de paladar, realmente de complexidade. E as receitas da Blackaman, aí sim a gente trabalha a questão de uma criatividade ali mais abundante, né, um nível de inovação mais pulsante, para realmente caracterizar, construir essa questão da identidade das duas marcas. E a gente acha que é importante, né, para o cliente, né, ou para o público em geral, ter as opções. Né? Então, às vezes, a gente não quer tomar aquela cerveja que dá parafuso na cabeça. A gente quer sentar, tomar ali uma, relaxar, né, sem compromisso. Então, a gente quer ter esse produto e, ao mesmo tempo, que a pessoa que está buscando um desafio para o paladar, né, um desafio ali, realmente, uma experiência mais diferente, também tem. Então, cada casa tem 15 torneiras, que a gente vai oferecer desde o básico bem feito até algo surpreendente. Vocês se destacaram na terceira edição da Copa Sul-Americana, que foi em Bento Gonçalves, a terra do vinho. E vocês se destacaram. Fala um pouco sobre isso. Legal. Bom, acho que todo cervejeiro, né, busca ter o seu produto reconhecido com premiações. Então, existem diversos concursos aí pelo Brasil e pelo mundo afora. E acho que após esse 1 ano e meio que a gente estruturou nossa fábrica, né, revisitou todas as nossas receitas, realmente chegando onde a gente acredita num nível de excelência. A gente mandou para esse concurso 7 rótulos de receitas, né, que são as mais consagradas nossas. E a gente, felizmente, aí voltou com o reconhecimento de uma medalha de prata, né, para a American Light Lager, que é um dos estilos mais concorridos, né, que é o que a gente chama aí popularmente como Pilsen. E voltamos com uma medalha de prata. Então, acho que foi uma grande honra, né, um grande mérito ter conseguido, né, esse reconhecimento. E para a American Stout, que também é um estilo bastante competitivo, a gente conseguiu a medalha de bronze. Né? A American Light Lager é a motriz, que é uma receita da Beer in Box, e a Stout é a Corsário Negro, que é uma receita aí clássica, também bem querida pelo público fã das cervejas escuras. Voltou com a medalha de bronze. Então, né, voltar com 2 medalhas para casa como uma única empresa foi bastante gratificante. Caramba, né, cara? E acho que foi bem legal esse primeiro passo, né, esse primeiro concurso que a gente entrou para valer e conseguir voltar com 2 medalhas para casa aí. Então a gente agora convida todo mundo a ir degustar as premiadas e certamente vamos, né, continuar investindo, continuar colocando, nos desafiando, né, a trazer aí mais conquistas para casa. Daniel, e restaurante você não quer mais trabalhar? Eu estou gostando dessa história de bar e cervejaria. É muito mais orgânico, né? Assim, o trabalho ele é intenso, obviamente, porque existe um compromisso com a entrega do produto e quando você entrega um produto para alguém, você não entrega meio produto, né? Mas eu sinto um pouco mais dinâmico o trabalho. Sei, acho que o restaurante eu passei 14 anos, estou completando 15 anos dentro dessa rotina de restaurante e tal, e esse novo ar para mim me pegou muito bem. Por enquanto eu estou bem, eu não pretendo voltar para restaurante não. Mas vou fazer uma fofoca aqui. Ele, né, gostou do desafio novo, mas não consegue viver sem a gastronomia. E aí, nos sábados e domingos, né? lá em Paulínia, a gente oferece um menu de alta gastronomia para os almoços. Eu ia perguntar. Então, a gente tem alguns pratos bem diferenciados e com criação, com assinatura do Dani. E eu acho que é válido a gente falar um pouquinho disso. Eu ia perguntar de Barão se vocês não pretendem ter pratos como estão fazendo em Paulínia. Pensamos já em uma época em fazer, a gente deu um start num projeto, mas ainda era muito cedo, né? Paulínia, por conta do espaço e pela demanda do público também, eles sentem falta de uma gastronomia mais elevada, né? Eu, graças a Deus, pude ter a oportunidade de trabalhar em grandes hotéis, restaurantes estrelados, inclusive, e isso me trouxe uma carga que eu carrego com muito carinho. Então, é exatamente isso. Quando a gente começou a conversar sobre ter uma proposta de almoço fine dining, né, que a gente chama, eu falei, bom, então, calma aí, vamos comprar louça, vamos montar o cardápio, vamos fazer um negócio bacana. Hoje a gente tem uma operação de almoço, né, que é muito bem reconhecida na cidade, inclusive, que traz bastante público para nós, o pessoal adora, inclusive, e pede cada vez mais, né, novos pratos, novas propostas e tal. Acho que Barão Geraldo, a casa Paulínia já é, né, mais um lugar mais gastronômico, o ambiente, a proposta.
E em Barão Geraldo a gente traz mais essa proposta cultural. Então, uma casa assina como Blackaman, outra casa assina como Beer in Box. Sim. Na casa da Blackaman, essa proposta cultural, musical, ela é muito mais pulsante e isso acaba desconectando um pouco com uma gastronomia mais fina. Então, a gente prefere apostar mais lá em petiscos, né, em coisas fáceis ali de comer, né, num ambiente dinâmico. Então, em Barão Geraldo, é muito comum você ver as pessoas levantando da mesa, irem no balcão, degustar os estilos, né, conversar com o bartender para escolher seu drink, para escolher sua cerveja. Então, é um ambiente muito mais dinâmico, muito mais com cara, né, de um pub, de uma casa noturna, onde, do outro lado, lá em Paulínia, a gente tem um ambiente onde as pessoas gostam mais de ficar sentadas tal, e comer. Então, eu acho que o ambiente acaba pedindo caminhos diferentes para que a comida encaixe, né, na proposta. Então, a ideia é realmente apostar mais forte em petiscos, né, os tapas Até em tem Barão. um rabisco de prato lá. A gente colocou umas assinaturas lá do chefe e é interessante Funciona. como o pessoal gosta, né? Não tem tanta procura, mas quem come se surpreende. Você trabalhou num restaurante, inclusive, que tinha uma estrela Michelin, né? Foi. Que é importantíssimo. Foi no Tete a Tete. Eu comecei lá meados de 2016. Eu fui engraçado porque eu já era subchefe do Sanssouci e eu fui para lá apenas para renovar, reciclar, aprender novas técnicas e tal. Inclusive eu fui sem nenhum tipo de remuneração, mas também não paguei nada para estar lá. O Gabriel Mateuzzi, que era o chefe na época, o proprietário, sócio e chefe, me aceitou de braços abertos, assim. Eu acabei passando mais tempo lá, né? Eu fui para ficar um mês, acabei passando 60, 90 dias lá, foram alguns meses. Isso para mim foi muito importante, né? Foi muito legal. E nesse meio tempo ganharam a segunda estrela. Eu não me coloco no meio disso porque só estava operando, mas eu pude presenciar o que é realmente o processo de criação de um cara estrelado. É muito legal. Muito Como é que é o legal. cardápio lá de Paulínia, da Beer Box? Paulínia, é um cardápio clássico de serviço internacional, que a gente chama, né? Dentro da tipologia da proposta, que é... A gente tem as entradas, né? Depois principais, e agora a gente está entrando com as sobremesas. A gente acabou também, nessa minha não vontade de voltar para restaurante, a gente criou também agora um menu degustação, que é um menu onde eu e o meu chefe operacional, Renan Dantas, também participa com criação, um rapaz que eu trouxe de Portugal e tal. Conheci ele aqui, mas tinha acabado de chegar de Portugal, tem uma carga muito bacana, muito semelhante à minha. E aí hoje a gente oferece na Beer Box um menu degustação de 7 tempos. Então, cada 15 dias a gente fecha uma turminha aí, né? Que o pessoal procura lá e a gente faz. E é bem diferenciado, assim. Acho que na cidade de... na cidade de Paulínia a gente não pode falar que não tem isso, né? Mas é legal que a gente, então, no cardápio, né, internacional, a gente tem comida para todos os gostos, né? Tem comida vegetariana, desde um ceviche de manga na entrada, né? A croqueta de ossobuco com queijo canastra. Eu acho que são 2 assinaturas. Tem o peixe na IPA também, que é muito bom, né? Camarão no chopp é o meu favorito. Eu vou lá, toda vez eu tenho que comer um desse. Camarão no chopp, que ele é flambado no final, então tem todo um processo ali diferente. Então são aquela coisa que foge do comum. É o que a gente sempre busca, é ter uma pitadinha de algo mais nos pratos, né? Nos pratos principais, risotos diferentes, grelhados. Cordeiro. Né? Cordeiro. Proteínas mais nobres e tal, né? Então, acho que é bem diverso, né? Desde coisas que ali estão mais próximas da gastronomia, que, né? Que o público mais aceita, corriqueiras, né? mais fácil de aceitar, até coisas que criam realmente um desafio a mais ali para o paladar. A gastronomia mais sofisticada, vamos dizer, o cordeiro, o camarão, eles combinam com a cerveja? Sim. Na verdade, esses dois pratos levam a cerveja na composição. Então, o camarão ele é marinado e empanado no chopp. Ele tem uma casquinha de chopp por dentro, o saborzinho do camarão. E o cordeiro é feito com cerveja stout, que é a Corsário Negro e tem a outra pimenta stout. Então, qualquer uma das duas que a gente tiver, a gente faz um que a gente chama de guisado com ela. Cozinhando 8 horas, em baixa temperatura, sem romper fibra e por aí vai. Bom, a gente tem 20 receitas, cada receita, né? A gente sempre consegue achar um prato para casar com uma receita. Bom, convida o pessoal para ir lá na cervejaria. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos à Blackaman. Quem quiser curtir a noite, se divertir, é super bem-vindo no nosso pub. Bastante comida, bebida, drinks para todos os gostos. Quem quiser uma experiência mais restaurante, por favor, vai à Paulínia, na Beer in Box. Vai comer bem, tomar chopp, se divertir também. É um espaço para a família durante o dia e à noite também, bem divertido. A Paulínia também tem shows, tem também, Durante né? a noite também.
Legal o endereço no Instagram, né? Que é o @beerinbox, beer com BIER, e Blacaman também. Então lá a gente tem a agenda cultural, tem os pratos, tem endereço. Quem quiser conhecer, é só chegar. Daniel, Lucas, obrigado por terem vindo participar com a gente. Estejam sempre à disposição. Obrigado você pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado.